Oi, amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu queria bater um papo com vocês, bem sincero, sobre uma coisa que é muito forte na minha vida, que é a maneira como a minha introversão afeta a maneira como eu me comunico com as pessoas, principalmente em relação a trabalho e também nos pequenos momentos do meu dia a dia. Então, se tu é introvertido que nem eu, fica até o final e vamos ver se tu se identifica comigo. Assim, eu sempre achei meio sabe, as pessoas que associam que uma pessoa introvertida, ela tem uma dificuldade absurda de se comunicar e que são tímidas, enfim. Sinceramente, eu pareço pra vocês uma pessoa tímida ou que tenho dificuldade de me comunicar? Eu espero muito que a resposta seja não. Mas assim, pra mim, isso definitivamente não é verdade e não se encaixa. Eu me considero uma pessoa que sabe, inclusive, se comunicar muito bem, muito melhor do que muitos extrovertidos por aí. Só que assim, eu me comunico de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, eu sou muito mais a pessoa que vai ficar quieta na rodinha. Se eu for falar com outras pessoas, eu sou muito mais de ouvir tudo que a pessoa tem a dizer para depois trazer a minha opinião, trazer, sei lá, qualquer coisa. Eu não sou o tipo de pessoa que gasta minha energia para interromper outra pessoa para trazer uma ideia que não sei se a outra pessoa acredita ou não. Enfim, eu só abro a boca de fato quando for para agregar algo. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito prática nesse sentido. Se alguém me vem com um problema, por exemplo, a Fernanda, que é minha melhor amiga, ela vem, comenta uma situação comigo e tal. Primeiro eu ouço tudo, depois eu pergunto pra ela: você quer ouvir uma solução prática ou você quer que eu só te ouça? Porque também existe essa nuance aí. E assim, se ela pedir uma opinião, aí sim eu dou um conselho, enfim, que eu acho que possa ajudar ela dentro da realidade dela, não da minha. Mas assim, em questão a trabalho, eu não sei se vocês já perceberam que isso é um pouco mais difícil, mesmo no home office, que é o meu caso. O que era pra ser um dia tranquilo, de demandas e tal, cara, vira um caos de reunião e de gente te mandando mensagem, de gente te mandando áudio, isso antes das 9 da manhã. E assim, aí um pensamento que às vezes eu acordo com ele, eu vou dormir, enfim, é muito complicado trabalhar com pessoas que são extrovertidas, mas que não sabem colocar o que pensam em um texto. E aí, pra tudo, elas têm que, tipo assim, te chamar e ocupar o teu tempo numa coisa que poderia ser uma mensagem. Cara, sei lá, isso pra mim é uma situação extremamente desgastante. E assim, agora falando particularmente pra quem, que nem eu, precisa de silêncio pra ser produtivo, sabe? Aquela coisa de que a pessoa só consegue focar de fato se ela tiver tempo e espaço pra isso. Cara, uma vez eu entrei numa reunião em que, tipo assim, eu peguei um documento e eu tive que ler pra pessoa. Eu me senti uma perda, eu senti que foi uma perda de tempo minha e eu, cara, eu tenho um negócio com perder tempo. Que eu pensei assim, a vida é uma só. Por que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso? Sabe? Mas tudo bem. E em contrapartida, eu senti também que eu tava ofendendo a pessoa, como se ela não fosse capaz de ler o documento por si mesma e entender. Na minha cabeça, eu ter que ler um documento para outra pessoa numa reunião, eu tô quase chamando ela de analfabeta funcional. Se não, analfabeta, né? Porque se eu tô tendo que ler, tipo, pô, eu acho isso muito sacanagem. Tanto comigo, tanto com outra pessoa, com o sentimento que eu fico. Sabe, já me dá um ciricutico ali. Isso do silêncio é até uma coisa engraçada que acontece aqui em casa. Eu e a minha mãe, a gente tem hábitos completamente diferentes. E a minha mãe é uma pessoa muito enérgica, muito faladeira, tipo, ela tem uma energia que eu nunca vi, ela é super animada pra tudo. E eu sou a pessoa que eu fico mais na minha, eu sou mais reservada, eu prefiro ficar no meu cantinho. Sempre fui assim meio bicho do mato. E assim, é engraçado, porque alguns dias ela fica em casa e eu tô trabalhando, às vezes fica só eu e ela. Cara, nesses dias eu já acordo pensando, daqui 5 minutos vai descer uma pessoa pela escada, dançando, animada, tipo assim, tudo no bom sentido. E eu fico pensando, cara, eu só queria 10 minutos de puro silêncio pra eu passar o meu café, acordar de fato, porque às vezes eu levanto da cama, passo meu café, ainda não acordei. Ai, eu só queria paz e silêncio pra eu conseguir focar o resto do dia, mas enfim, aí a gente entra nesse conflito aí. Falando nisso, me deu muita vontade de fazer um café agora.
Mas assim, agora entra outra camada dessa história, que é muito tentar separar o meu eu profissional do meu eu pessoal. Tipo, durante muito tempo eu não conseguia fazer essa separação, apesar de que um sempre vai afetar o outro, obviamente. Quando você tá completamente misturado, principalmente pra mim que trago o trabalho pra casa por trabalhar de casa, é muito complicado quando tu simplesmente não consegue desligar a tua cabeça do teu raciocínio do trabalho. E aí você não consegue relaxar, mesmo no seu momento de descanso. Eu não conseguia deixar uma tarefa pendente. Já aconteceu, cara, eu acho que isso é uma coisa muito normal de a gente puxar mais tarefas para um dia do que a gente realmente consegue fazer. Beleza. Só que eu não conseguia deixar uma demanda ali para o outro dia. Eu não dormia, eu ficava pensando naquilo, matutando, até eu sentar no meu computador às vezes 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, porque eu não conseguia dormir, para fazer um texto de um post. Vocês já passaram por alguma coisa parecida assim, de tipo ficar remoendo uma tarefa e do nada levantar e dizer: dane-se, eu vou lá fazer porque é isso que precisa sair da minha cabeça? Se sim, comentem. Mas assim, hoje, depois de muita terapia, finalmente eu consigo, tipo assim, acabou meu horário do dia, fechei o meu computador, desliguei, fechei a aba, acabou o trabalho. Eu vou ler, eu vou comer, eu vou fazer alguma coisa diferente pra desligar e não penso mais. Sinceramente, o que eu não resolvi hoje, eu posso resolver amanhã. Ninguém morre de post atrasado. Mas só um adendo aqui, eu sempre trabalho adiantada, então não existe post atrasado. Só pra me defender aqui também. E assim, uma coisa que eu percebo muito é que cada vez mais as gerações, tipo, vão tendo essa pressão a mais de ser produtivo. Cara, não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito disso, mas eu andei vendo isso recentemente, principalmente desses comentários de e a geração Z, que no caso é a minha, é preguiçosa, ninguém mais quer trabalhar, e nananana, fica aquela ladainha. Só que, cara, tem notícias desse enunciado, tipo, os jovens não querem mais trabalhar. Desde 1900 bolinha, 1960, 50, enfim. Tipo, trechos no jornal, o pessoal tira foto, assim, e mostra. Então, assim, até que ponto é uma coisa geracional e até que ponto é uma coisa de o mundo está diferente, as coisas estão mais fáceis e por que eu não aproveitaria essa facilidade? Entendeu? É tipo a questão de limpar a casa. Pô, aqui a gente tem um robô aspirador. Por que eu vou varrer se eu posso só ligar o robô aspirador para fazer o trabalho para mim? Quer dizer que eu sou preguiçosa? Não. Só quer dizer que eu tô fazendo o melhor uso do meu tempo para viver do que passar minha vida varrendo a casa. E assim, se a gente for continuar assim, vamos ser bem sinceros. Quem é que gosta de trabalhar? Tipo, da atividade em si. Beleza, tem muitas profissões que é maneiro e tal, mas vai chegar um momento em que aquele negócio prazeroso vai se tornar uma responsabilidade e você não vai mais querer fazer. Essa é uma grande questão. E eu entendo que, pô, quem não gosta do salário? Eu adoro meu salário. Só que assim, eu gosto da liberdade que ele me dá, das coisas que eu posso viver com ele, das experiências que eu posso ter, que ele pode me proporcionar. Mas vamos ser daí mais sincero ainda. Se eu posso ganhar mais fazendo o mesmo esforço que eu tô fazendo, por que eu não faria? Se for para fazer mais esforço, eu espero receber mais monetariamente falando, financeiramente falando, e proporcionalmente, certo? Então, se eu trabalho o dobro, eu espero receber, no mínimo, o dobro. Se o que eu vou receber não vai mudar, por que eu não vou trabalhar, teoricamente, com o mínimo esforço? É aquela lei do 80-20. 20% do esforço gera 80% do resultado. E assim, tem um ponto que muita gente aqui vai confundir, mas eu vou deixar. Vou abrir um adendo aqui e vou deixar isso bem claro. Esforço não tem a ver com qualidade. O mínimo esforço não quer dizer que eu vá fazer algo nas coxas. O mínimo esforço que eu quero dizer é, por exemplo, se eu vou fazer uma pauta editorial de um mês de conteúdo para um cliente entrando no social media que é com que eu trabalho hoje. Por que eu vou passar um dia inteiro procurando referência, sendo que em 1 hora eu já consegui encontrar todas que eu consigo adaptar para o meu nicho, que são interessantes. Então, assim, eu continuar procurando referência por um dia inteiro não vai alterar os resultados que eu vou ter.
Então, por que eu continuaria procurando se eu já encontrei o que eu quero? Entenderam? Então, a qualidade e os resultados não mudam. Mas se eu consigo fazer isso com o mínimo de esforço possível, aí a gente entra na questão do lucro de tempo, de sobrar tempo para que eu possa viver a minha vida e não trabalhar. E essa minha mentalidade, esse meu jeito de pensar, está muito ligado à minha rotina. Que tem muita gente que pensa que organização e tudo mais, é uma prisão, tá tudo muito fechadinho, não sai disso. Mas, sinceramente, eu não penso dessa maneira. Quando eu preparo as minhas marmitas do mês, principalmente eu tô de dieta, ou assim, até para me alimentar melhor, quando eu separo minha roupa da academia um dia antes e assim que eu acordo eu já coloco ela para facilitar o hábito de ir para academia, ou quando, sei lá, eu arrumo o meu quarto, dobro todas as minhas roupas, guardo bonitinho, mesmo estando cansada no final do dia, cara, eu não tô sendo rígida comigo mesma, eu não tô sendo perfeccionista. Eu tô sendo gentil com a Jéssica que vai acordar no outro dia e tem o dia inteiro pra enfrentar. Sinceramente, pô, isso tudo que eu falei não leva 10 minutos. Tá? Preparar a marmita, eu vou tirar da equação porque isso demora realmente. Mas assim, umas 4, 5 horas eu consigo fazer comida pro mês inteiro. Então, até que ponto? Até que ponto não vale a pena ser rígido, de acordo com muitos, para se beneficiar durante um mês inteiro? A organização, ela, cara, é vida. Não tem outra opção pra mim. Eu vivo pra ser organizada. Não consigo viver minha vida de outra maneira. E aí, entra aquela coisa que muita gente comenta, já ouvi muito isso. Ai, mas quando tu tiver a tua casa, tu não vai conseguir manter isso. Tu não vai conseguir se organizar tão bem assim, que nananana. Só que assim, toda vez que eu ouvi um comentário relacionado a, vou começar a fazer tal coisa, ou eu penso XYZ a respeito de organização, rotina, enfim. Cara, eu sempre provei pra mim mesma que aquela pessoa que me falou aquele comentário estava errada. Vou dar um exemplo. Comprei o carro. Tem mais ou menos uns 6, 7 meses. Eu acho que desde que eu comprei ele, o único momento em que o meu pai olhou pra mim e disse: Cara, acho que é a primeira vez que eu vejo teu carro sujo foi depois de uns 3 meses que eu tinha comprado e tava numa época de chuva. Então, não tinha como lavar o carro. Eu não ia lavar o carro, nem pagar pra lavar, sendo que eu ia sair do lugar e ia passar na lama. Também não sou de jogar dinheiro e esforço fora, né? Aí eu esperei passar aquele momento e fui lá e limpei o carro. Mas assim, o interior do carro toda semana é aspirado, porque eu faço futevôlei. Então, assim, eu volto pra casa nele, muita areia, e dentro tá sempre impecável, sempre cheirosinho. Por mais que eu vá pra academia todo dia nele, podia ficar com cheiro de suor. Não fica, porque eu passo cheirinho. Então, assim, não vem dizer que a minha organização, o meu manter as coisas, é rigidez. Não funciona assim. Quanto mais organizado você é, quanto mais tarefinhas de 10, 15 minutos você faz, é uma coisa a menos que você tem que esfregar no outro dia. Uma coisa a menos que você tem que, tipo assim, fazer um esforço gigante pra tirar a craca. Por exemplo, pô, você bota na pia uma louça que tá suja, se você deixar pro outro dia pra lavar, vai estar tudo grudado, porque já secou. Então, assim, de novo, não é sobre perfeição, apesar de eu ser bem virginiana. É sobre realmente ter as coisas sob controle e ter prioridades. Então, nunca me considero uma pessoa multitarefa. Eu tenho uma missão, eu vou lá e eu resolvo. Eu tenho um problema, eu vou lá e eu resolvo. Uma coisa de cada vez. Então, assim, isso também se reflete muito na maneira como eu trabalho. Eu prefiro 1000 vezes matar 10 tarefas em cadeia, só que fazer elas com qualidade, do que tentar fazer as 10 ao mesmo tempo e sair de fato tudo nas coxas. Porque daí tu começa a misturar informação, começa a ficar as coisas meio incompletas, eu vou ficando frustrada, vou ficando ansiosa. Pra mim não funciona. E talvez é uma coisa que as pessoas nem percebem. Elas ficam, ai, tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. Escolhe uma, senta e resolve. É muito, muito, muito mais fácil fazer isso. Eu juro. Tentem. Só tentem. Ai, Jéssica, mas eu não tenho foco. Quando você começar a fazer isso, parar de focar em 10 coisas ao mesmo tempo,
você vai descobrir o que é foco. Mas assim, no fim, eu acho que ser assim, tipo, organizada, gostar de rotina, ser mais introvertida, quieta, reservada, enfim, preferir 1000 vezes a qualidade e a quantidade, é só uma forma de viver a vida que me agrada muito. E se tu se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui, vai ser um prazer te ouvir nos comentários. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.